Muito bem, é hora dele, é hora do Papo Cultural, é hora das dicas do fim de semana. Novos quadros, porque é um quadro recente, mas que a gente adora fazer e sente que a sexta-feira chegou de verdade quando ele entra no estúdio, Rogério Ortega, para dar as dicas culturais. Aqui a gente fala de filme, de exposições, a gente fala de música, de literatura, de acessos virtuais a conteúdos interessantes. O que é que você traz hoje para a gente, Ortega? Boa noite. Salve, salve, Felipe, boa noite, espectadores do Papo Antagonista. A minha dica do Papo Cultural hoje é de documentários sobre música brasileira, Que beleza. que a gente tem uma produção recente bem interessante, principalmente no Globoplay, acho, também em outras plataformas, mas a Globo tem investido especialmente nisso. O que eu queria destacar é um que foi ao ar há pouco tempo, estreou agora em 2023, e que é sobre a Chic Show, que foi o maior baile black de São Paulo, a maior empresa de produção de bailes black aqui a partir da década de 70, na qual o nosso querido Robson trabalhou como DJ. Caso vocês não saibam, Robson foi DJ da Chic Show. Eu não sei se ele está no comentário, eu vi, não o reconheci ali. Eu quero já, eu nem assisti ao documentário, mas já quero fazer uma crítica. Porque se o Robson não está nesse documentário, ele está incompleto. Exatamente. Senhoras e senhores. Já deixamos essa crítica. A gente vai tentar resgatar no arquivo do Robson, da família dele. Vou pedir para os familiares dele esse vídeo do Robson sendo DJ. Onde, Rogério? Na Chic Show. Na Chic, que isso? Chic Show. Vamos contar para o Felipe também, a gente vai ter que fazer a festa de fim de ano do antagonista com o Robson nas... Como é que se fala? Nas carrapetas. Na carrapeta. Que beleza. Então, a Chic Show começou na década de 70. Quem conta a história do documentário é o Luizão da Chic Show, que era o dono da coisa, o empresário, o cara que fez o empreendimento vingar. A Chic Show começou num casarão na Barra Funda, aqui em São Paulo, que hoje abriga uma outra boate, Blue Space, se não me engano. 72 por aí, logo o espaço ficou apertado e o Luizão conseguiu o ginásio do Palmeiras para conseguir fazer a festa dele, de tanto público que atraía. Eles conseguiam atrair 10 mil pessoas, assim, tinha espaço suficiente para fazer, e a Chic Show ficou no Palmeiras muito tempo. Levou para lá grandes nomes já da MPB, o Jorge Ben, hoje Benjor, foi um dos primeiros a fazer show na Chic Show na época do Palmeiras. Depois foram Tim Maia, Sandra de Sá, Gilberto Gil tocou lá no final da década de 70. E eles foram crescendo e foram começando a trazer atrações internacionais. No final dos anos 70, eles trouxeram James Brown, né, que foi um acontecimento, né? O James Brown é basicamente o inventor do funk nos Estados Unidos, era justamente considerado um papa dessa música. E aí eles começaram a trazer cada vez mais atrações internacionais se expandindo. Trouxeram Earth, Wind and Fire para tocar no ginásio de Ibirapuera, levaram os bailes da Chic Show para vários outros lugares de São Paulo. Enfim, o documentário tem muitos depoimentos, tanto de gente que se apresentou lá, os próprios Jorge Benjor, Gilberto Gil, Sandra de Sá e etc., como de gente que foi formada por essa cultura de bailes black que a Chic Show implantou em São Paulo. Então você tem depoimento de rappers como o Mano Brown e o Ice Blue dos Racionais MCs, tem o Rapping Hood, tem o Emicida. O Emicida não viveu a época do Chic Show, mas o pai dele viveu, então ele conta umas histórias ali. E tem cenas dos shows resgatadas? Tem cenas dos shows, tem fotos, cenas dos shows. E também tem o pessoal do pagode, anos 90, da São Paulo, que se formou na Chic Show também. Então tem o Salgadinho do Catinguele falando, tem o Péricles, vezes Exalta Samba, tem o Marquinhos do Grupo Sensação, todos eles falando do papel que a Chic Show teve em criar essa cultura black, em expandir esses estilos musicais a partir do final dos anos 70 e dos anos 80. E essa é a turma boa, viu? Eu sei que, claro, tem muita gente que não gosta de determinados ritmos, esse pagode anos 90 foi alvo de muitas críticas na época. Agora, eu que acompanho todas as variantes do samba, né? Sei muito bem, e isso eles próprios falam, né, em entrevistas. Eu já fiz entrevista com vários deles, incluindo o Péricles, e eu acompanho desde sempre o Péricles, o Marquinhos Sensação e o Salgadinho, esses três que você falou, e eles têm um talento muito acima da média dessa geração,
né? Porque teve vários dessa geração que fizeram aquele sucesso e pum, sumiram já. Não, eles continuam até E hoje, eles continuam especialmente o até hoje. Péricles, eu acho, né? E qual é o segredo, né? É que eles têm uma cultura musical muito maior do que aquele produto específico daquele momento. Então eles conseguem surfar em várias ondas, eles têm uma bagagem, eles têm um conhecimento anterior, um acúmulo de conhecimento musical do próprio samba, né, dentro do qual eles criaram a sua singularidade, a sua marca, antes de fazer isso. Quer dizer, o que muita gente não gosta é do sujeito que chega tentando revolucionar tudo sem saber nada, né? Mas aquele sujeito que sabe toda a tradição, conhece a raiz, reproduz aquilo e tal, e aí vai imprimindo a sua singularidade de acordo com a sua personalidade, com o seu jeito, etc., essa pessoa é muito mais aceita, né? Porque, inclusive, ele chega na roda dos grandes sambistas mais tradicionais, do pessoal mais puro, e canta aquilo tudo, toca aquilo tudo, tudo Salgadinho, um grande cavaquinista, né? O Pélix também, toca banjo, toca cavaco. Então, é um pessoal bom aí de ouvir também falando sobre esses ritmos musicais. E eles falam muito bem, eles mostram como a Chic Show foi importante para articular essas coisas da música americana moderna, negra, que se fazia na época, música brasileira, o samba rock, e as vertentes que daí surgiram. O documentário tem 1h30, passa voando, muito legal, realmente recomendo que, se você tem interesse nesse tipo de música, veja. E caso você não tenha visto, o Globoplay tem outros documentários sobre música que já entraram no ar há mais tempo, e que eu também recomendo bastante. Tem um sobre a Nara Leão, se não me engano o nome é o Canto Livre de Nara Leão, que é bem interessante. Talvez um pouco oficial, né? Porque, se não me engano, a produtora é a Isabel, que é filha da Nara Leão, mas mesmo assim é interessante contar a história, a trajetória da Nara como uma pessoa combativa, né? E muito de opiniões muito independentes em relação a várias ortodoxias, tanto musicais quanto políticas. O documentário mostra, por exemplo, que ela gravou um disco final dos anos 70, dedicado só ao repertório do Roberto Carlos, para o qual o pessoal mais radical da Bossa Nova torceu o nariz, mas ela não estava rigorosamente nem aí. Ela foi da Bossa Nova, passou pela Tropicália, enfim, ela tem uma trajetória musical muito interessante. E tem o do Tim Maia, né? O documentário que o Globoplay fez e exibiu sobre o Tim Maia é hilariante. Porque eles fizeram uma opção de não ter narração em off, de não ter apresentação, só tem um disclaimer no começo dizendo, olha, tipo, não acredite em tudo que você vai ver ou ouvir agora. E aí é só o Tim Maia contando histórias, contando casos, falando da vida dele, é só ele falando. Aí é divertido. Muito engraçado, mas muito. Recomendo demais que vocês vejam. Enfim. E esse tipo de exemplo eu acho bom. Eu falei muito, né? Você sabe, eu falei com você também do documentário do Dr. Castor e tal. Sim. E sempre que eu vou falar de documentário, eu já começo tentando desfazer é até difícil de falar preconceito que existe na cabeça das pessoas, porque às vezes é um conceito mesmo, porque tem muito documentário chato. Sim, muito. Tem muito documentário que é num ritmo muito chato. Arrastado. Tem muita gente que na escola, na faculdade, teve que assistir uns documentários chatos sobre alguns assuntos muito técnicos, muito específicos e tal. O cara fica traumatizado com aquilo, nunca mais quer ver documentário, quer ver filme para se divertir. Então pensa no filme de ficção, principalmente Hollywood, é um ritmo muito mais dinâmico e tal. E acho até que de uns tempos para cá, o pessoal que produz documentário e sentiu que precisava emplacar o documentário na TV, depois no serviço de streaming, viu que precisava de uma pegada, eu não gosto de dizer mais comercial, né? Mas mais divertida, mais né? divertida, mais leve, exatamente. Então eu não assisti ainda esse, pergunto a você vê isso nesses documentários? Porque eu vi isso em Dr. Castor, que é muito trágico e divertido ao mesmo tempo, mas absolutamente envolvente, né? É como você assistir a uma minissérie de ficção interessante. E alguns documentários musicais também têm sido assim. Não, sim, vejo. O da Nara é um pouco mais convencional, mas o do Tim Maia e o da Chic Show são muito, sobretudo do Tim Maia, são muito divertidos e muito leves. No caso da Chic Show, muito informativo, porque ele é muito eficiente em mostrar
uma fase, uma época muito importante da música negra em território brasileiro. E uma leitura possível que é um exemplo de empreendedorismo negro, né? Que Chic Show fez um sucesso enorme como negócio para um público que estava querendo aquele tipo de festa e aquele tipo de som. Então, eu acho que, de fato, eu concordo com você, Felipe, eles estão, o pessoal que produz docs agora está mais ligado nisso de fazer docs menos pesados, eventualmente menos políticos e tal, para atrair um público que não é normalmente o consumidor, o que assiste a esses docs. E nós vamos tentar fazer mais isso aqui no Antagonismo, né? O Papo Cultural, quem sabe a gente amplia e traz entrevistados do mundo da música. Excelente. Tem um pessoal que é muito engajado politicamente, acha que tudo é uma perda de tempo, que não pode fazer e tal. Então a gente vai antagonizar essa parte do público. Agora tem outra que adora ver a gente falando de outros assuntos, às vezes chamam até de amenidade, mas a gente não quer diminuir outros assuntos, porque a cultura, na verdade, muitas vezes ela é refletida na política. Ela é quase que a moldura em que a política existe. E a gente, até para melhorar o ambiente político do país, precisa falar mais de cultura, precisa falar mais da produção artística, destacando aquilo que ela tem de bom, e puxando, né, para as pessoas enxergarem. Olha o também. Robson ali, olha aí, gente. O Robson, veja Nossa na tela, Robson senhora! DJzando. Ele não aguentou. Ele ficou lá, ele estava ouvindo a gente falando, ficou lá pesquisando no arquivo pessoal dele. Esse é o nosso Robson, senhoras e senhores, em plena atividade de DJ. Um garoto, senhoras e senhores. Garotão, total. Olha só a compenetração dele. E cheio, parecem CDs. Robson, CDs? Já são CDs ali atrás, né? Devem ser CD, na época ainda que o CD tá... CD e vinil. Muito bom. Que beleza, sensacional, mestre. Um acervo. Somebody Love. Uhum. Quem são os responsáveis pelo documentário da Chic Show? Eu não esqueci o nome dos diretores. Eu posso checar e colocar para vocês nos comentários. Mas mas é o documentário da Chic Show. Na Globoplay. Vocês podem na Globoplay. Lá. Então, Globoplay e diretores do documentário do Chic Show, saibam que nós temos uma imagem raríssima que vocês podem acrescentar. Exatamente. Que é do Robson DJ. A qualquer momento, então, a gente vai tentar trazer mais novidades aqui no Papo Cultural e cada quadro desse fica cortado, separado no YouTube. Se vocês botam aí no YouTube Papo Cultural, junto com o Antagonista, vocês vão encontrar vários, às vezes no fim de semana, está em dúvida do que ver, do que fazer, etc. Dá um pulinho aqui no YouTube, bota Papo Cultural, que você vai ver várias dicas em diversos quadros atemporais. Aqui a gente não fica refém do noticiário do dia, a gente fala daquilo que a gente acha interessante para vocês, para fazer no fim de semana, mas durante a semana também. É que a gente aproveita essa amenização de clima que a sexta-feira traz para falar desses assuntos. Valeu, Rogério Ortega, bom fim de semana. Valeu, Felipe, bom fim de tchau.